Um solitário diretor financeiro viu uma mãe solteira pobre a devolver a fórmula do seu bebê. O que ele fez a seguir mudou tudo. Era um pouco mais de 5 da tarde, mas o céu de inverno sobre Maplewood, Nova Jersey, já tinha ficado de um azul profundo e doloroso. A neve caía constantemente, cobrindo as calçadas e os telhados. Um vento cortante soprava pelas ruas, assobiando entre os postes de iluminação. Mas Claire Whitmore continuou a caminhar. O seu cabelo loiro estava úmido e colado às bochechas. O seu cachecol, outrora azul marinho, agora desbotado e desgastado, estava enrolado firmemente em volta do pescoço. O seu casaco largo esvoaçava a cada rajada de vento, oferecendo pouca proteção. Nos seus braços, enrolada num cobertor rosa, gasto, estava a sua filha de 9 meses, Lily. As botas de Claire rangiam contra o passeio gelado. Sem carro, sem dinheiro para o autocarro, sem família para ligar. Apenas uma mãe caminhando pela neve, perseguindo a esperança. Lily choramingou baixinho, seus dedinhos aparecendo debaixo do cobertor. Está quase lá, querida, murmurou Claire, inclinando a cabeça. Só mais um pouquinho. As portas automáticas do Megomart se abriram com um chiado, liberando um ar quente que fez seus olhos arderem. Claire pegou um carrinho, colocou Lily gentilmente na cadeirinha e enrolou o cobertor mais apertado em torno dela. Vamos comprar apenas o que precisamos, sussurrou ela. Ela se moveu rapidamente, mas com cuidado, pelos corredores. Pão, marca do supermercado, um saco de aveia, maçãs com desconto, amassadas, mas comestíveis. Seus olhos se voltaram para todas as etiquetas de preço. $23. Era tudo o que ela tinha. Então ela chegou ao corredor das fórmulas infantis. O seu estômago revirou. Lá estava. O único tipo que Lily tolerava. Hipoalergênico, à base de soja, recomendado pelo médico. A única coisa que não lhe causava erupções cutâneas dolorosas. Preço, $41,99. Mais de $18 acima do seu alcance. Ela olhou para a lata. A sua mente ficou confusa. Talvez eu possa devolver o pão, a aveia, as maçãs. Mas não, mesmo que devolvesse tudo, ainda não seria suficiente. A sua mão pairou sobre a lata. E se eu pedisse para pagar mais tarde ou deixasse o meu nome? Voltarei na sexta-feira. Com o coração a bater forte, ela pegou na lata e gentilmente colocou-a no carrinho. No caixa, Claire descarregou os seus itens um por um. A caixa, uma adolescente, masca chiclete e não levanta os olhos. 483. Claire abre a carteira e coloca as suas notas amarrotadas sobre o balcão. Moedas, tudo. Só tenho 23, diz ela baixinho. Vou ter que devolver a fórmula. A caixa, sem dizer nada, pega a lata e a tira do balcão. Um homem na fila atrás dela suspirou alto. As bochechas de Claire ardiam. Ela olhou para Lily, que começou a ficar agitada. Claire estendeu a mão e acariciou a sua bochecha. Está tudo bem, querida, sussurrou. A mamãe está aqui contigo. Ah! Ela pagou o que podia, cerca de $11, e empurrou o carrinho em direção à saída. As suas costas ficaram curvadas, tentando torná-la menor. Lá fora, a neve caía mais forte agora. No outro lado da loja, perto do quiosque de café, um homem observava. Daniel Rhodes, 37 anos, alto, com um sobretudo escuro e luvas de couro, estava ao lado de um carrinho de compras, onde a sua filha de 5 anos, Isla, sentava-se balançando as pernas e bebendo suco de maçã. Ele tinha visto tudo. Os cálculos silenciosos, a dor, a fórmula deixada para trás. Isa puxou o casaco dele. Papai. Sim, querida. Por que aquele bebê não tem leite? Daniel não respondeu imediatamente. Fazia 4 anos que Emily havia falecido. 4 anos de planilhas, reuniões, rotinas. Ele sustentava a Isla, protegia-a, mas a sensação de ternura que há muito havia se acalmado dentro dele até agora. Algo na quietude daquela jovem mãe, no seu cansaço, na sua força silenciosa. Isso despertou algo. Algo que ele não sentia há anos. Isa olhou para cima novamente. Podemos ajudá-los, papá? Daniel olhou para ela, depois para as portas por onde Claire tinha desaparecido na neve. Ele acenou com a cabeça lentamente. Sim, disse ele. Acho que podemos. Daniel moveu-se rapidamente, com passos longos e decididos, enquanto virava o carrinho de volta para o corredor dos bebés.
Ele mal notou os outros compradores ao seu redor. Isla, sentada na cadeirinha do carrinho, olhou para ele, com as bochechas ainda rosadas devido ao calor da loja. "Vamos comprar o leite agora?" perguntou ela. "Sim, querida", disse Daniel gentilmente. "Vamos comprar o leite." Ele parou exatamente no local onde Claire estava alguns minutos antes. A mesma lata de fórmula hipoalergênica estava intocada na prateleira. Daniel pegou-a sem hesitar. Os seus olhos fixaram-se numa prateleira próxima com luvas forradas de lã para crianças, e ele acrescentou-as também. Então, por impulso, dirigiu-se à padaria e pegou num pacote de pãezinhos macios. Na secção de comida quente, pegou num recipiente de sopa de galinha com macarrão e outro de macarrão com queijo cremoso. Quente, satisfatório, reconfortante. Parecia certo. Pagou em dinheiro e não esperou pelo troco. Lá fora, o frio bateu instantaneamente. A neve tinha ficado mais forte, cobrindo o estacionamento com uma camada branca e fresca. Daniel fechou o casaco e colocou Isla debaixo do braço, protegendo-a enquanto examinava o estacionamento. Ele avistou Claire quase imediatamente. Ela estava parada na beira do estacionamento, debaixo do pequeno abrigo da paragem de autocarro, com os braços em volta de Lily. A outra mão segurava uma pequena sacola de compras. Os seus lábios estavam pálidos, o rosto rígido devido ao frio. Ela embalava Lily gentilmente, sussurrando para acalmá-la. Daniel atravessou o estacionamento gelado, com Asia agarrada ao seu lado. Parou a alguns metros de distância. "Com licença", disse suavemente. Claire virou-se assustada. Os seus olhos arregalaram-se quando o viu. Instintivamente segurou Lily mais perto. Daniel estendeu um saco de papel castanho. "Acho que deixou cair isto." Claire pestanejou, confusa. "Não, isso não é meu." Ele não se mexeu. "Agora é." O rosto dela ficou tenso. "Não posso aceitar isto." Daniel olhou para Lily, depois voltou a olhar para Claire. "Não é caridade", disse ele. "É empatia." Ela hesitou, apertando os braços protetoramente à volta da filha. Daniel respirou fundo e acrescentou: "Como pai, só queria ajudar uma mãe." Algo mudou na expressão de Claire. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela pestanejou rapidamente, tentando conter as lágrimas. Antes que ela pudesse responder, Isla espreitou por baixo do casaco de Daniel. "Você é a mamã da Lily, certo?" "Eu vi-a na loja", disse ela alegremente. "Você parece a princesa do meu livro de histórias." Os lábios de Claire tremeram. Ela olhou para a menina com olhos grandes e confiantes. "Achas mesmo?" sussurrou. Isela acenou com a cabeça. "Tu seguras-te assim", acrescentou, imitando o balanço suave de Claire. "A minha mãe também fazia isso." Claire levou a mão à boca, virando-se ligeiramente. Por alguns longos segundos ela não falou. Então, ela pegou a bolsa com as mãos trêmulas. "Obrigada", disse ela com voz rouca. "Nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada", respondeu Daniel suavemente. Por um momento eles ficaram em silêncio, com flocos de neve a acumularem-se nos seus casacos. Lily tinha se acalmado novamente. Então, aninhada contra o peito da mãe. Isla encostou a cabeça no ombro de Daniel. Claire olhou para a rua. O autocarro ainda não tinha chegado. O vento uivava através das árvores. Daniel seguiu o seu olhar. "Onde mora?" Claire hesitou. "Maple com a quinta. Fica a cerca de 1,5 km. Ele acenou com a cabeça. "Deixe-me levá-la." Ela abanou a cabeça rapidamente. "Não, não posso pedir-lhe isso." "Não está a pedir", disse ele. "Estou a oferecer." Outra pausa. Claire apertou Lily com mais força. "Normalmente não aceito ajuda de estranhos", murmurou ela. O tom de Daniel era gentil, mas firme. "Eu entendo, mas esta noite está muito fria para orgulhos." Os olhos deles se encontraram e algo passou entre eles. Um entendimento silencioso, não piedade, não obrigação, apenas reconhecimento. Claire olhou para Lily, depois para Ayla, que lhe deu um sorriso sonolento. "Por ela", disse ela finalmente, quase inaudível devido ao vento. "Só por ela?" Daniel acenou com a cabeça. "Claro." Ele virou-se e conduziu-as pelo parque de estacionamento em direção ao seu SUV. Claire seguiu-o com os braços firmemente em volta da filha, o saco de papel quente pressionado contra o peito como algo precioso. A neve continuava a cair à sua volta, suave e constante. Era uma noite que poderia ter sido esquecida. Mas para ambas, foi a noite em que tudo começou silenciosamente. O prédio de apartamentos ficava entre duas lojas fechadas numa rua tranquila.
A neve acumulava-se ao longo do passeio. Daniel estacionou num lugar estreito, observando o revestimento rachado e a luz da varanda a piscar. Claire mudou Lily para um braço, as compras para o outro, procurando as chaves. Daniel ficou ao lado dela, com Asla aconchegada contra o peito. Sei que não é grande coisa, disse Claire suavemente, quase pedindo desculpa. Mas é seguro e quente na maioria das noites. Eles entraram num corredor estreito com papel de parede descascado e piso rangente. Clary os levou até o andar de cima, até uma porta verde desbotada, e a abriu. O apartamento era pequeno, com um quarto, uma sala de estar e uma cozinha compacta, mas impecável. Um leve aroma de lavanda pairava no ar. Móveis usados estavam dispostos de forma organizada. Um abajur emitia uma luz quente. No canto, havia uma pilha de livros infantis e uma caixa com brinquedos feitos à mão, túneis de papel, caminhões de tampas de garrafa, marionetas de fios. Uma colcha remendada estava dobrada sobre o sofá, com pedaços costurados de camisas velhas e estampas florais. Acima dela, havia uma foto a preto e branco de um jovem de uniforme. A moldura era simples. A legenda dizia: Sargento Thomas Whitmore, Operação Liberdade do Iraque 2004. Daniel fez uma pausa. Era o meu avô, disse Claire, colocando a bolsa no balcão. Ele criou-me depois que os meus pais morreram. Ele era tudo de bom na minha vida. Daniel assentiu. Ele parece orgulhoso, forte. Ele era, ela sussurrou. Ele faleceu alguns meses antes de Lily nascer. Claire tirou o casaco de Lily e deitou-a num cobertor sobre o tapete. O bebê balbuciou e agarrou os dedos dos pés. Daniel colocou Asla ao lado dela. Estás bem, querida? Perguntou ele. Tão pequena? Asla riu, acariciando gentilmente a mão de Lily. Olá, bebê! Lily gritou, batendo palmas. Asla fez caretas, provocando mais risos. Clary observou-as com uma expressão mais suave. Elas já estão a dar-se bem. Parece que sim, respondeu Daniel com um sorriso tímido. Ele hesitou, sem saber se deveria sair, mas Claire apontou para a cozinha. Quer um chocolate quente? Eu sempre guardo um pouco para noites como esta. Daniel acenou com a cabeça. Claro, obrigado. Ela encheu 2 canecas diferentes com uma panela, adicionou uma pitada de canela e entregou uma a ele. Sentada no braço do sofá, ela segurou a sua. Eu estava na faculdade, disse ela baixinho. Administração de empresas. Eu queria trabalhar em organizações sem fins lucrativos. O que aconteceu? Perguntou Daniel. Eu engravidei. O meu namorado não estava pronto. Eu achava que poderia equilibrar a faculdade, o trabalho e ser mãe. Mas a vida não se curva à esperança. Ele ficou em silêncio ouvindo. A minha bolsa de estudos foi cancelada. O meu avô tinha acabado de falecer. Sem a ajuda da família, desisti da faculdade. Aceitei qualquer emprego. Caixa, garçonete, babá. Ela deu uma risadinha. Agora sou mãe em tempo integral e faço tudo o resto em tempo parcial. Daniel tomou um gole do chocolate quente. Fino, muito doce, mas o aqueceu mais do que ele esperava. Do outro lado da sala, Isla estava deitada de barriga para baixo, sussurrando para Lily, que balbuciava entre risadinhas. As risadas delas enchiam o apartamento, suaves e reais. O olhar de Daniel demorou-se nelas, depois em Claire. Algo nesta sala, colchas costuradas, brinquedos reciclados, amortecido através das dificuldades, fez com que ele se sentisse presente. Ele tinha construído a sua vida com base na ordem e no controlo. Mas aqui, neste apartamento modesto, rodeado de calor, não comprado, mas criado, ele sentiu algo estranho. Sentiu-se em casa. Clary percebeu que ele a observava. Ela inclinou a cabeça. O que foi? Daniel abanou a cabeça lentamente. É apenas agradável. Ela arqueou uma sobrancelha. Agradável, mais do que agradável, ele admitiu. É real. Eles sentaram-se em silêncio, sem constrangimento, simplesmente à vontade. Do chão, Isla olhou para cima. Papai, podemos voltar amanhã? Quero brincar com a Lily novamente. Claire piscou surpresa. Os seus olhos se voltaram para Daniel. Ele olhou para a filha, depois voltou a olhar para Claire. Vamos ver, disse ele suavemente, com a voz tingida de algo não dito. Claire baixou o olhar para as mãos. Pela primeira vez em muito tempo, a sua casa não parecia apenas um lugar para sobreviver. Parecia o início de algo mais. A casa estava escura quando Daniel voltou. Flocos de neve agarravam-se ao seu casaco quando ele entrou, e ele os sacudiu distraidamente. Asla adormecera no caminho para casa,
com a cabeça pesada encostada no ombro dele. Ele levou-a para o andar de cima, colocando-a debaixo da colcha que Emily costurara anos atrás. Ela mexeu-se, mas não acordou. Lá embaixo, o silêncio era opressor. Os pensamentos de Daniel voltaram para o pequeno apartamento, para a voz suave de Claire, os olhos brilhantes de Lily e as risadas de duas meninas que se conhecera apenas algumas horas antes, mas que pareciam irmãs. Ele serviu um copo de água, colocou-o de lado e caminhou até o armário do corredor. Da prateleira de cima, ele tirou uma velha caixa de cedro, com a tampa rígida por falta de uso. Dentro dela havia fotografias desbotadas, medalhas e um maço de cartas amarradas com um cordão verde. Daniel sentou-se na poltrona ao lado da lareira. Ele desamarrou o maço com os dedos tremendo levemente. O seu pai, George Rhodes, escrevia frequentemente durante a sua missão no Iraque, mas uma carta ficou gravada na sua memória. Ele abriu-a agora, 3 de agosto de 2004. O comboio foi atingido por um engenho explosivo improvisado nos arredores de Mosul. Acordei debaixo de metal retorcido, a sangrar, preso. Pensei que fosse o fim. Então alguém me tirou de lá. Um jovem soldado, loiro, olhos perspicazes, forte como o inferno. Ele arrastou-me para fora e ficou até os médicos chegarem. O nome dele era Sargento Thomas Whitmore. Devo-lhe a minha vida. Se eu não voltar, conte ao Daniel sobre ele. Diga-lhe que existem homens que arriscam tudo por alguém que mal conhecem, e que nunca esquecemos esses homens. Os olhos de Daniel fixaram-se no nome. Thomas Whitmore. Ele leu 2 vezes, 3 vezes. Então reparou na pequena fotografia enfiada no envelope. Um jovem soldado estava em pé diante de um Humvee, com um capacete debaixo do braço e um sorriso cansado no rosto. Os cantos estavam amarrotados, mas as feições eram nítidas. Daniel congelou. Era o mesmo rosto que ele tinha visto acima do sofá de Claire. O peito apertou-se. Ele pegou no telemóvel e percorreu rapidamente até encontrar a foto que tinha tirado. Uma foto distraída da sala de estar dela que ele não tinha apagado. Lá estava, a mesma moldura de madeira, os mesmos olhos do soldado a olhar de volta com determinação silenciosa. O avô dela, Thomas Whitmore. Daniel recostou-se atordoado. As palavras do pai ecoavam nos seus ouvidos. Nunca te esqueças do homem que me salvou. Agora, décadas depois, ele estava sentado na casa da neta daquele homem. Partilhava a coco, observava o bebê dela e a sua filha a rir juntas no chão. E Claire não tinha dito uma palavra sobre isso. Talvez ela nem soubesse. Parecia que o tempo tinha se dobrado sobre si mesmo, amarrando o passado e o presente num único nó. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, a foto numa mão, a carta na outra. Por um longo momento, ele simplesmente respirou, abalado pelo peso daquilo. Então, suavemente, mas com convicção, ele falou em voz alta. Não vou retribuir isso com dinheiro. Vou retribuir com algo que dure. Não com caridade nem com um cheque escrito por pena, mas com algo que honre o sacrifício de um soldado, algo que possa levar adiante um legado. Ele olhou para a luz tremeluzente da lareira, a velha fotografia quente na palma da mão. Não se tratava de obrigação. Não se tratava de reconhecimento. Era sobre fazer o que era certo. Daniel Rhodes encontraria uma maneira não apenas de ajudar Claire a sobreviver, mas de lhe dar a chance de construir, de crescer, de transmitir a força do homem que uma vez arrastou seu pai para fora do fogo e da fumaça, algo duradouro, algo que honrasse o passado e mudasse o futuro. O telefone tocou bem quando Claire estava a dobrar a roupa ao lado do tapete de brincar de Lily. A bebê gritou, roendo um anel de dentição de borracha com as pernas a chutar o ar. Claire pegou no telefone, prendendo-o entre a bochecha e o ombro, enquanto dobrava um macacão gasto. Alô? Alô? Posso falar com a senhorita Claire Whitmore? O seu coração disparou. Aqui é Claire. Olá, sou Janet, do Centro de Apoio e Assistência a Veteranos de Maplewood. Acho que se candidatou há alguns meses. Claire sentou-se ereta. Sim, para o cargo de assistente administrativa. Lamentamos a demora, disse Janet gentilmente. Houve algumas mudanças, um novo programa. Gostaríamos de convidá-la para uma conversa informal. Claire piscou. A sério? Sim, claro. Adoraria. Marcaram para a tarde seguinte. Depois de desligar, Claire olhou para o telefone, incrédula. Lily sorriu para ela.
E Claire riu, tomada pela emoção. Talvez seja isso, sussurrou. Talvez seja a oportunidade que estávamos à espera. No dia seguinte, vestiu as únicas roupas profissionais que tinha, uma blusa e calças em segunda mão. Deixou a Lily com uma vizinha simpática e caminhou alguns quarteirões até o centro de veteranos, com as mãos enfiadas nos bolsos. O edifício de tijolos vermelhos erguia-se modestamente sob uma bandeira ondulante. Uma placa perto da porta homenageava os militares locais. Clary parou, respirou fundo e entrou. Janet recebeu-a no átrio com um sorriso caloroso, com cerca de 50 anos, cabelo curto prateado e olhos gentis. Claire, disse ela, apertando-lhe a mão. Obrigada por ter vindo. Sentaram-se numa pequena sala de conferências. Janet ofereceu café, que Claire recusou educadamente. Lembramo-nos da sua candidatura. Janet começou a folhear uma pasta. Na altura não tínhamos recursos, mas isso mudou. Acabou de chegar uma nova bolsa. Inesperada, generosa e muito específica. Específica como? Perguntou Claire. Janet sorriu. Foi criada em homenagem a um veterano, o sargento Thomas Whitmore. Claire congelou. O doador solicitou que o fundo apoiasse descendentes de veteranos, especialmente aqueles que superaram dificuldades. Chama-se Subsídio Whitmore. Por acaso não é parente dele? A voz de Claire mal se elevou acima de um sussurro. Ele era meu avô. Criou-me depois que os meus pais faleceram. Serviu no Iraque. Janet recostou-se, acenando com a cabeça. Pensamos que sim. A sua candidatura mencionava a sua história familiar. Quando o seu nome surgiu, alguns de nós ficamos emocionados. A mente de Claire ficou confusa. Esta bolsa, continuou Janet, apoia-te totalmente durante a formação. Oferece um cargo remunerado aqui e, se quiseres, financiará o teu regresso à faculdade. É um caminho a seguir, não apenas um emprego, disse Claire, olhando para ela. Mas por que eu? Você é capaz, resiliente e motivada, disse Janet calorosamente. E o doador pediu que o primeiro beneficiário fosse alguém diretamente ligado ao sargento Whitmore. Essa pessoa é você, disse Claire, pressionando a mão contra o peito. Eu não sei o que dizer. Diga sim, disse Janet com um sorriso. Claire soltou uma risada trêmula que se transformou em um soluço. Ela acenou com a cabeça, as lágrimas embaçando sua visão. Sim, sim, ficaria honrada. E eu ficaria honrada. Mais tarde, depois de preencher alguns documentos e receber um cronograma de treinamento, Claire sentou-se no jardim do centro, com o sol do fim da tarde brilhando na neve. Sua respiração era lenta e constante. Tudo parecia surreal. Apenas uma semana atrás, ela estava a guardar fórmulas infantis numa fila de caixa. Agora esta era uma segunda oportunidade, um futuro. Antes de sair, ela virou-se para Janet. Posso perguntar uma coisa? Claro. Quem criou a bolsa? Janet hesitou, depois sorriu gentilmente. Ele pediu anonimato. Tudo o que sabemos é que ele queria homenagear um homem que uma vez salvou a vida do seu pai. A respiração de Claire parou. Ela não disse uma palavra, não insistiu. Mas algo se mexeu no seu coração, um conhecimento silencioso. Quem quer que fosse, ele não tinha apenas honrado o seu avô. Ele tinha mudado a sua vida. O convite chegou num envelope branco impecável, com um selo em relevo do Centro de Apoio e Assistência aos Veteranos de Maplewood. Claire virou-o várias vezes antes de o abrir. Está cordialmente convidada a discursar na cerimônia inaugural da Bolsa Whitmore, em homenagem ao sargento Thomas Whitmore. Como primeira beneficiária, a sua presença e voz serão uma parte vital desta celebração. O seu coração batia forte, não era apenas um pedaço de papel. O nome do seu avô era lembrado, e de alguma forma ela tinha sido escolhida para discursar. A manhã do evento amanheceu clara, com a luz dourada do sol a filtrar-se através das árvores nuas. Clary estava em frente ao espelho modesto do seu quarto, alisando a bainha de um vestido azul escuro que tinha pedido emprestado a uma amiga. Lily estava sentada na cama ao lado dela, vestindo um vestido de algodão branco, rindo ao ver o seu reflexo. Claire respirou fundo. Pelo avô, sussurrou ela, e por ti. O salão estava agitado quando ela chegou. Fileiras de cadeiras, fotos emolduradas de veteranos, bandeiras e uma faixa acima com os dizeres Whitmore Grant, em homenagem ao futuro da Sacred. Claire entrou, com Lily num braço e uma pasta com o seu discurso no outro. Os seus saltos batiam suavemente no chão polido enquanto ela se dirigia ao palco. Então ela o viu.
Daniel. Ele estava perto da frente, vestindo um fato escuro feito à medida, com a mão pousada gentilmente no ombro de Isla. Isla usava um vestido amarelo claro, seus cachos balançando quando viu Claire entrar. Lili, gritou Isa, soltando-se e correndo em direção a Claire. Claire mal teve tempo de responder. Isa lançou-se nos seus braços, abraçando-a e a Lily com força. Isa inclinou-se e sussurrou. Menina Claire, se já é a mamã da Lily, pode ser a minha também? Claire prendeu a respiração, os olhos cheios de lágrimas. Ela riu, atordoada, e então puxou Isla para perto. Daniel observava, sem dizer nada, mas seus olhos diziam tudo. Calor, orgulho, uma suavidade que Claire quase havia esquecido que existia. Ela olhou para ele então, percebendo que sempre tinha sido ele. Aquele que havia deixado a fórmula naquela noite nevada. Aquele por trás da bolsa. Aquele que a carregou quando ela nem sabia que estava a cair. Seus olhos se encontraram. Não havia necessidade de palavras. Mas do outro lado da sala, outro par de olhos observava. Veronica Ashford, vice-presidente executiva da empresa de Daniel. Sempre elegante, sempre composta. Agora ela estava em pé ao fundo, com os lábios apertados e a testa franzida. Ela admirava Daniel à sua maneira. Respeitava-o, invejava-o. Ela tinha visto como ele reconstruiu sua vida com delicadeza após a morte de Emily. E agora ela o via sorrindo para aquela mulher com um vestido emprestado. O seu peito apertou-se. Quando o nome de Claire foi anunciado, a multidão silenciou-se. Ela caminhou até ao palco com Lily nos braços, a pasta do discurso bem apertada, o coração a bater forte. Eu nunca esperei estar aqui, começou Claire, com a voz trêmula no início. Meu nome é Claire Whitmore, e estou honrada por ser a primeira beneficiária da bolsa que leva o nome do meu avô, o sargento Thomas Whitmore. Ele era o meu herói e me ensinou que sacrifício não se resume apenas ao campo de batalha. Tem a ver com amor, serviço e recusar-se a desistir daqueles de quem se gosta. Ela fez uma pausa olhando para Daniel, com a voz firme. Esta bolsa não me ajudou apenas financeiramente. Ela me lembrou que a minha origem ainda importa, que o legado dele não terminou com o seu último suspiro, que ele continua vivo através de mim. E agora, graças a este presente, posso construir algo para a minha filha que eu nunca tive. Um futuro. A multidão explodiu em aplausos. Daniel, normalmente reservado, aplaudiu lentamente, com orgulho brilhando nos olhos. Claire desceu do palco com o coração cheio. Entre os aplausos e sorrisos, Verônica afastou-se para um canto. Primeiro em silêncio, depois sussurros se espalharam. Ouvi dizer que ela trabalhava meio período como garçonete. Ela mora em uma habitação social na Quinta Rua. É engraçado como a primeira bolsa vai para alguém que é vista com Daniel Rhodes. A voz de Verônica nunca era alta, mas sempre sugestiva. No final da noite, o clima tinha mudado. A celebração ainda estava a acontecer, mas por trás dos sorrisos educados havia olhares de soslaio. Dúvidas silenciosas pairavam entre os convidados. Claire, segurando Lily com força, não tinha ideia de até onde aqueles sussurros chegariam. Ainda não. A sala de conferências do Maplewood Veterans Outreach Center estava invulgarmente silenciosa. Os membros do conselho estavam sentados em semicírculo, com papéis empilhados ordenadamente à sua frente e chávenas de café fumegantes. Tudo parecia organizado, mas havia tensão no ar. Claire sentou-se na extremidade da mesa, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo e o coração a bater forte no peito. Ela usava a mesma blusa azul marinho da sua primeira entrevista ali. Lily estava em casa com uma vizinha, sem saber da tempestade que a mãe enfrentava agora. À sua frente, sentava-se Veronica Ashford, elegante num blazer cinza feito à medida, com uma postura perfeita. A sua voz era calma, mas as suas palavras eram incisivas ao se dirigir ao conselho. Acredito, começou Verônica, que por uma questão de transparência, devemos reavaliar a seleção do beneficiário da Bolsa Whitmore deste ano. Alguns murmúrios percorreram o conselho. Houve questionamentos, continuou Verônica, de doadores e colegas, questionamentos sobre a ligação da senhorita Whitmore com o senhor Daniel Rhodes, o doador anônimo. Alguns acham que essa relação pode ter influenciado o processo de concessão. Claire sentiu o estômago revirar. Não se trata de uma acusação formal, disse Verônica com as mãos cruzadas. É simplesmente uma questão de ética. Se relações pessoais estão a influenciar decisões de caridade,
Precisamos garantir que esta organização permaneça acima de qualquer suspeita. Silêncio. Todos os olhos se voltaram para Claire. As suas bochechas ficaram vermelhas, não por culpa, mas por fúria controlada. Ela abriu a boca, mas antes que pudesse falar, uma cadeira rastejou para trás. Daniel RH levantou-se do fundo da sala. Sem fato, apenas uma camisola cinzenta, com as mangas enroladas. Ainda assim, ele dominava o espaço como uma nuvem de tempestade prestes a arrebentar. Não olhou para Verônica. Olhou diretamente para o quadro. Se estamos a falar de transparência, disse ele com voz firme, então deixe-me ser claro. Abriu uma pasta e tirou uma carta antiga, com as bordas amareladas e os cantos amolecidos. Esta é uma carta que o meu pai escreveu em 2004. Ele estava a servir no Iraque quando o seu comboio foi atacado. Ficou preso debaixo de um veículo em chamas. Um soldado, o sargento Thomas Whitmore, arriscou a vida para tirar o meu pai de lá. Daniel entregou a carta ao presidente do conselho, que começou a lê-la em silêncio. Aquele homem salvou a vida do meu pai, continuou Daniel. O avô da Claire. A sala ficou em silêncio. Eu não sabia quem era Claire quando a vi pela primeira vez. Só vi uma mãe a lutar numa loja. Mais tarde, quando visitei a casa dela, vi uma foto na parede. Reconheci o nome dele, o rosto dele. Fui para casa e encontrei esta carta. Ele fez uma pausa. Não dei dinheiro a Claire. Não lhe dei esmola. Criei a Bolsa Whitmore para homenagear um homem cujo sacrifício mudou o futuro da minha família. Claire foi escolhida não por causa de quem ela é para mim, mas por causa de quem ela é para ele. Uma respiração percorreu a sala. Claire levantou-se lentamente com a voz baixa, mas clara. Não me candidatei esperando nada de especial. Nunca mencionei a ligação do meu avô com Daniel. Nem sabia que existia. Ela olhou à sua volta. O meu avô não salvou um homem para conseguir uma bolsa de estudos para a sua neta 20 anos depois. Ele fez isso porque era a coisa certa a fazer. E estou aqui porque quero viver de uma forma que honre essa escolha. A sua voz vacilou por meio segundo, mas depois estabilizou. Isto não é um favor. É um legado, e não vou pedir desculpa por fazer parte dele. Silêncio novamente, mas ele havia mudado. A tensão havia desaparecido, substituída por um peso silencioso da verdade. A presidente finalmente ergueu os olhos. Acho que devemos à senhora Whitmore e ao senhor Rhodes os nossos agradecimentos, disse ela, e ao sargento Whitmore, o nosso mais profundo respeito. Então ela se virou para Verônica. E talvez seja a hora de reconsiderarmos o seu papel nesta iniciativa. Não houve gritos, nem drama, mas a mensagem era definitiva. Verônica ficou com o maxilar cerrado e saiu da sala. Daniel olhou para Claire do outro lado da mesa. Ele não sorriu, mas o olhar que lhe lançou, cheio de admiração silenciosa, profundo respeito e algo mais gentil a florescer por baixo, dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. E pela primeira vez, Claire já não sentia que tinha de lutar para ser vista. Ela já tinha conquistado o seu lugar. 2 anos depois, a casa em Willow Lane era pequena, mas cheia de vida. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas da cozinha, projetando padrões dourados no chão de madeira. Risos ecoavam do quintal, onde 2 meninas corriam atrás de borboletas entre fileiras de flores silvestres, suas risadas elevando-se com a brisa. Claire estava em frente ao fogão, virando panquecas, vestindo um roupão macio sobre o pijama. Seu cabelo loiro estava preso num coque desarrumado, com um lápis enfiado atrás de uma orelha. Ela estava a ler um e-mail no telemóvel, algo sobre a próxima reunião do conselho da Fundação Whitmore Grant. Ela sorriu. Diretora executiva. Às vezes, ainda não conseguia acreditar. A menina que outrora sonhava em construir um mundo melhor agora tinha o poder de o fazer. Uma bolsa de estudos, uma família, uma vida de cada vez. Daniel entrou ainda com as suas calças de treino e uma camisola branca simples, o cabelo ligeiramente despenteado da sua corrida matinal. Ele inclinou-se para beijar a bochecha de Claire, roubando uma panqueca do prato ao passar. Tens uma reunião do conselho hoje. Não te esqueças, disse ele com um sorriso. Não vou esquecer, e tu vais fazer o almoço das meninas, respondeu ela batendo no braço dele de brincadeira. Do lado de fora, a voz de East chamou. Mamãe Claire, venha ver o verme que a Lily encontrou. O coração de Claire se encheu de alegria ao ouvir isso.
Mamãe Claire. A primeira vez que Isa disse isso completamente por conta própria. Claire chorou por uma hora inteira. Ela saiu para a varanda bem a tempo de ver Lily, agora com 2 anos e meio, segurando um verme se contorcendo com alegria, enquanto Aisla aplaudia ao lado dela. Daniel seguiu com 2 caixas de sumo, entregando uma para cada menina. Lily encostou-se na perna dele e, com um pequeno sorriso, disse: "Obrigada, papai." Às vezes, ele ainda se surpreendia ao ouvir isso, mas todas as vezes isso remendava algo em seu coração. Naquela tarde, eles deram um passeio pelo parque, seu ritual favorito de fim de semana. As folhas estavam começando a mudar de cor e o sol se filtrava através das árvores em suaves raios dourados. Clary segurava a mão de Lily. Daniel segurava a de Aisla. No meio do caminho, Aisla olhou para Claire com olhos pensativos. "Gostava que fosses a minha mãe quando eu era pequena", disse ela. A garganta de Claire apertou-se. Ela apertou a mão da menina. "Mas sabes que mais?" continuou Isla, com um sorriso a surgir no rosto. "Agora amo-te o dobro, porque agora tenho-te e lembro-me de quando não te tinha", disse Claire, abaixando-se e abraçando-a, com os olhos brilhantes. Daniel aproximou-se, envolvendo Claire com um braço pelas costas enquanto ela se levantava. Ficaram ali, com as suas filhas à frente, de mãos dadas, emolduradas pela luz do sol, pelas folhas e pelo calor de algo completo. Daniel olhou para ela, com olhos suaves. "Elas precisavam de ti", disse ele. "E eu também." Claire sorriu, inclinando-se para ele, a sua voz um sussurro contra o ombro dele. "Encontramo-nos e juntos com um amor não emprestado, não devido, mas livremente escolhido, seguiram em frente, Cinti. Obrigado por assistir a esta comovente jornada de amor, resiliência e segundas oportunidades. Se esta história tocou a sua alma, lembrou-lhe os heróis silenciosos da sua vida, ou simplesmente trouxe lágrimas aos seus olhos, não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de hype para apoiar o Soul Stirring Stories. Trazemos-lhe histórias emocionais reais que curam, inspiram e permanecem consigo muito depois de o ecrã ficar preto. Até a próxima, cuide-se e nunca deixe de acreditar no poder da bondade.